Bom, César Henrique, eu queria que tu falasse um pouco mais para nós agora sobre esses critérios, né, de avaliações dos bovinos que serão realizados na FenaGem 2025. Tá bem? A FenaGem, ela tem uma metodologia de avaliação um pouco diferente das outras exposições, né? Onde que nas outras exposições são avaliados apenas o fenótipo do animal, que a gente vê características locomotoras, aprumos, é, biotipo carniceiro, profundidade, volume muscular, padronização racial. E a FenaGem não. A FenaGem ela acaba juntando essa avaliação, que tem 40% da nota, com a avaliação genética que é feita pelo Promebo. Então, o Promebo, ele ao longo da vida do animal, vai coletando os dados e chega a números que expressam a qualidade genética desse animal. E a FenaGem acaba juntando essas duas avaliações numa avaliação final e chegando no melhor indivíduo, tanto geneticamente como morfologicamente, sendo um animal mais completo. Exato, né? E lembrando que nós temos raças como a Angus, a Brangus, Ultra Black, Hereford, Braford, Charolais, Devon. Eu acho que também conta os dados, né? O desempenho do animal, né? Os índices de produtividade também é realizado outras métricas também nesses critérios de avaliação, né? Isso, isso. No caso, vou ser o jurado do Charolês, né? É, mas ali toda a avaliação que é feita desde o nascimento do animal até a chegar na exposição, onde tem toda uma série de coleta de dados, seja de dados objetivos, que são dados de balança, vamos dizer assim, né? Ou dados de ultrassom, ou dados de avaliação morfológica, que pode ser feito, taxa de Pelame, enfim, conformação, ou várias avaliações que são feitas morfologicamente. Tudo isso se junta para formar a avaliação genética do animal. Tendo essa avaliação genética, ela tem um peso de 60% da nota do julgamento. O resto, os 40%, é o jurado da FenaGem que atribui a nota. Perfeito. E a gente acredita também, né, o César Henrique, que a evolução das tecnologias também, né, que pode ser utilizado, né, na FenaGem. E aí eu te pergunto, como a FenaGem, a Promebo, no caso, você pretende incorporar e dar peso também às ferramentas como a genômica, também o ultrassom de carcaça nos critérios de julgamento, garantindo que os animais selecionados representem o que há de mais avançados, né, em termos de genética de corte no país, né? Eu queria que tu trouxesse também um pouquinho mais de detalhes em relação a esse assunto. Sim, sim, uma coisa que vem sendo feita pela FenaGem já há algum tempo e nos dá mais garantia de que o animal que a gente escolhe na pista é realmente o animal melhor daquela amostra de animais, né? Então, o ultrassom de carcaça é muito utilizado em outras feiras, mas ela tem um peso no julgamento morfológico da pista, onde que a gente olha o animal, vê as características dele e utiliza o ultrassom de carcaça para a gente ver se aquilo que a gente está vendo, vamos dizer assim, por fora do animal, traduzindo uma linguagem mais fácil de entender, é realmente o que o animal apresenta na carcaça dele. Então, a área de olho de lombo, que reflete muito no rendimento de carcaça, que seria a quantidade do animal que é aproveitável para consumo em relação a vísceras e outras coisas que não são aproveitáveis. Ah, É, a índice de acabamento, marmoreio, então tudo isso aí a gente tem uma ideia olhando o animal por fora, mas o ultrassom de carcaça nos dá uma ideia exata, né? Esse animal tem um bom acabamento, tem marmoreio, que é uma coisa que está sendo muito valorizada hoje, né? Que seria um fator muito ligado à qualidade de carne, rendimento de carcaça, que para a indústria frigorífica é muito importante, porque um animal que tem um rendimento de carcaça melhor traz mais retorno tanto para o pecuarista quanto para a indústria frigorífica, que vai conseguir aproveitar melhor seus processos. Então, isso são todas informações que nos ajudam no julgamento para a gente conseguir tomar uma melhor escolha. E a parte de genômica, de avaliação genética, entra nesse 60% da nota, que é o peso da avaliação do Promebo. Então, é, são coisas que se complementam para chegar no melhor animal. e tem também, né, o César Henrique, essa diversidade de raças presentes também, mas no caso você havia falado que o seu foco acho que é mais charolês, né? Eu te pergunto a seguinte situação: os juízes da FenaGem serão orientados a equilibrar as características desejáveis específicas de cada raça, com o objetivo geral, eu acredito, de melhoramento do Promebo também, né?
Sim, dentro do Promebo, cada raça tem seus focos de seleção específicos, né? Mas todas são raças de carne, né? Então, são raças que buscam o melhor animal, seja em rendimento de carcaça, seja em qualidade de carne. Então, há um biotipo para cada raça, onde que além do biotipo, além da conformação do animal, ainda tem um peso na nossa avaliação de pista, das características raciais desse animal, se esse animal está dentro do padrão racial que a raça busca. Então, a gente sabe que cada raça tem um padrão racial bem definido e os jurados que foram escolhidos, com certeza, estão aptos para fazer isso, porque são todos jurados inspetores dessas raças. Então, isso também já faz parte do cotidiano nosso no campo e vendo esses animais. E o que a gente vai buscar sempre é um animal mais produtivo. Acho que esse que é o objetivo do Promebo, esse é o objetivo de todos os programas de avaliação genética. E sempre um animal que, além de ser um animal, vamos dizer assim, bonito, um animal que traga a lucratividade para o produtor rural, para o frigorífico e traga a melhor qualidade de carne para o consumidor, que é, no final de tudo que a gente falou, é o objetivo maior da pecuária brasileira, né? Trazer uma carne de boa qualidade para o mesmo consumidor. Com muita qualidade, aí buscando equilíbrio com sustentabilidade, também eficiência produtiva, genética do animal também, né? Isso. Hoje tem avaliações genéticas para conversão alimentar, que seriam os animais que melhor aproveitam o que eles comem em produção de carne. Isso, pensando em sustentabilidade, é uma coisa sensacional, né? Porque se pega um animal que come menos, polui menos também, que se ele está comendo menos, ele está emitindo menos gases e está poluindo menos o ambiente. E produz uma carne de ótima qualidade. Então, a sustentabilidade hoje na pecuária brasileira é um foco que a gente tem trabalhado muito, tem conversado muito sobre isso e tem se evoluído muito nesses estudos. Então, com certeza, acho que no mundo inteiro a pecuária brasileira é uma das que mais se preocupa com isso e que mais tem tomado atitude, seja na parte de melhoramento, seja na parte de bem-estar animal, para que esses animais sejam mais produtivos e menos poluentes, vamos dizer assim. O pecuarista certamente leva em consideração esses detalhes importantes e aí o que o público consegue acompanhar durante a FenaGen 2025, né? Vai ter essa oportunidade, tu vê esses belos animais com o melhor do melhoramento genético, do cuidado, da sustentabilidade, dos estudos, que o resultado final é bonito de ver, né? Mas o antes disso, né? O estudo que é realizado são critérios, trabalhos de anos, dá para se dizer, né? Isso. Na verdade, a FenaGen dá oportunidade para quem vai assistir, para quem vai estar presente no evento ali ou acompanhando online, a oportunidade de ver o que acontece por trás da cortina. Às vezes o pessoal vai numa exposição, vê só os animais na pista, mas não entende todo o trabalho, todo o processo de melhoramento genético que envolveu até o animal chegar naquele momento. A FenaGen, além de trazer essa parte do peso do programa de melhoramento genético dentro da nota, ela esmiuça isso para quem está assistindo consiga entender tudo que foi feito até chegar aquele animal. Então, eu considero de todas as feiras de genética do Brasil uma das mais importantes por ter esse plus a mais, de dar mais importância e foco na tecnologia, que acho que é o futuro da pecuária nacional. E a gente fala agora sobre funcionalidade e adaptabilidade dos critérios. Me enrolei na palavra, mas não tem problema. A gente tem, né, o César, um cenário, desafios climáticos, diferentes sistemas de produção, e aí a FenaGen Promebo, como a FenaGen, né, pode garantir que esses animais, eles não sejam só visualmente impressionantes, o César, que pode ser um plus a mais em relação a isso, diante desses desafios todos que a gente vem acompanhando nos últimos anos, recentemente climáticos, e isso deve Sim. impactar certamente lá no pecuarista, lá no insumo, no trabalho que é realizado também, né? Hoje as raças têm trabalhado muito, eu vou falar mais especificamente do charolês, que é a raça que eu tenho mais contato, tem trabalhado muito por animais funcionais. Animais que se locomovem bem, que têm uma taxa de pelame menor, então tem menos pelo, isso diminui a contaminação com parasitas, tem um biotipo mais moderado, então não são aqueles animais gigantes, são animais de porte mediano, e a FenaGen, além de você ver o animal ali na pista, você vê a avaliação genética deles. Como é que eu posso explicar? Para sair uma avaliação genética com boa qualidade, o mesmo pai deles, no caso, né, o mesmo touro que era padreador ou avô, ele produziu em vários locais. Então, ele produziu
seja em Pelotas, seja aqui em Santa Catarina, seja em São Paulo, e esses dados são todos enviados e computados pelo Promebo. E o Promebo consegue, através de análise estatística, tirar a influência do meio. Então, ele tira a influência do ambiente e deixa apenas o peso genético desse animal. Então, a gente consegue, quando a gente usa essa avaliação genética, ter realmente a mensuração do que é um animal melhorador e o que é um animal que foi superalimentado ou foi excessivamente preparado para a pista. Porque às vezes numa exposição onde a gente não tem essa informação, se acaba premiando ou dando mais valor para esse animal que é super preparado, super alimentado e consequentemente está melhor desenvolvido que os demais. Na FenaGen, não. Por ter esse recurso de 60% da nota ser avaliação genética, ele tem um plus a mais que a gente consegue pegar o peso genético do animal, não a parte de ambiente que ele passou. Perfeito. César Henrique, e só para a gente finalizar agora, as inscrições em relação ao Promebo, FenaGen, já estão encerradas, né? Isso. Agora, os animais que já passaram pelo processo de inscrição já estão sendo separados, os dados pela Red Book Colares, e a partir daí eles emitem as fichas e tudo que precisa para os animais estarem presentes no parque. Perfeito, então, César Henrique, que é veterinário, esteve nos trazendo mais detalhes sobre justamente esse assunto importante, sobre os critérios de avaliações de bovinos que estarão presentes na FenaGen 2025. A primeira edição foi um sucesso pelos 50 anos do Promebo e agora a segunda edição certamente será ainda maior, melhor, com mais destaques, com mais debates sobre o melhoramento genético. Vai ser uma grande oportunidade para os pecuaristas e também para o público em geral poder acompanhar e entender mais sobre um assunto, né, sobre os cortes e das raças tão importantes que a gente conhece hoje em atividade. Isso aí, acho que é uma oportunidade, principalmente quem é da região, aí tá presente no parque, ali conhecer um pouco mais do trabalho que é feito, né? E entender que aquele corte de carne que chega na gôndola passou por todo esse trabalho, por todo esse processo, para entregar para quem está consumindo um produto de excelência, que acho que é uma coisa que o Brasil tem de se orgulhar, porque a nossa carne é uma das melhores do mundo. Perfeito, então, Sérgio, acho que a gente se encontra, ver o seu trabalho também estará em Pelotas, certamente conosco em julho, nesse evento especial.